Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Se vocês estão, bom, se você está vendo esse vídeo agora é porque provavelmente a gente já teve nosso, provavelmente não, a gente já teve nosso encontro síncrono, né? A gente já teve aí o nosso momento de encontro, eu ia dizer presencial, né? Não é presencial, momento onde a gente efetivamente já conversou, já explicou como é que a disciplina vai funcionar, né? Então hoje a gente vai começar efetivamente as nossas aulas, né? Nossa primeira aula aqui na disciplina. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Deixa eu pegar aqui, canetinha não, apontador laser aqui, né? Na disciplina Práticas Integrativas em Saúde, né? Queria dizer para vocês que esse é o primeiro vídeo, né, que vocês estão vendo, do primeiro vídeo da disciplina. Já fiz esse modelo de aula aqui, né, em outra turma. Né? Infelizmente é uma pena a gente estar fazendo isso. Eu achava que realmente nessa altura do campeonato a gente já estaria tendo aula presencial, né? Mas efetivamente é o que tem para hoje, né? Vamos dizer assim. Então a gente faz o que pode, a gente se adapta ao que dá, né? E aí, só uma explicaçãozinha rápida, né? Eu vou dizer que hoje a gente vai ver o primeiro texto, né, da disciplina, que é esse aqui, né, o ponto de mutação, a inversão da situação. Eu vou tentar ao máximo, tá, fazer um vídeo curto. Eu estou aqui com o relógio aqui, né, cronometrando o tempo. Mas vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu sou e eu geralmente acabo falando demais e não vai dar. Mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer os vídeos no máximo aí na faixa dos 30 minutos, tá? Para não passar disso, porque eu sei também que vocês têm dificuldade um pouco para, né, ter acesso, para ver, às vezes tempos, a condição de ver o vídeo e tal, né? Bom, enfim, para a gente não perder muito mais tempo com isso, então vamos entrar logo no texto, vamos entrar logo no vídeo, para a gente já avançar o máximo possível. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, vocês anotem aí, vocês escrevam e a gente vai tirando quando a gente tiver o nosso próximo encontro síncrono, tá? Aí anotem aí que vocês não entenderem, que vocês ficarem meio confusos, e a gente vai tirando dúvida aí à medida do possível. Ou também, se quiser me mandar um WhatsApp, se quiser mandar um e-mail também, a gente está à disposição, tá? Bom, gente, então vamos lá. Hoje a gente começa, então, como eu falei, começa a disciplina, né? Vamos começar com o nosso primeiro texto, que é o texto desse livro aqui, né? O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, né? Como está aqui, né, aqui no PowerPoint, aqui, né, o ponto de mutação. E a gente vai ler aqui esse primeiro capítulo aqui, que é a inversão da situação. Eu sinceramente espero que essa altura do campeonato vocês já tenham lido, né, o texto, já disponibilizei, tá, para vocês lá no Siga A, né? Se não leram, leiam, né? Apesar do vídeo, é importante que vocês leiam. Mas antes da gente começar, eu só queria dizer uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa que qual é o ano que foi escrito esse livro. Essa publicação aqui é 2006, mas o livro foi escrito em... não vou achar aqui agora. É muito... Não vou achar. Mas foi lá na década de 70. Não vou achar. Não vou achar, deixa. Né? Só para dizer para vocês assim, né, que a gente vai começar com esse livro aqui. E eu sempre que eu dou, não essa disciplina, porque essa disciplina é a segunda vez que eu dou, mas eu já dei disciplinas parecidas com essa, né, em outras universidades, conteúdo semelhante com esse, né, e eu costumo, sempre que eu falo desses conteúdos, eu costumo dizer assim, né, esse livro, né, o Ponto de Mutação, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele depois, ele está falando, a tese central dele é a seguinte, que nós estamos vivendo por um momento de uma grande transição, ou de uma grande mutação, que é como ele coloca, né? E eu costumo dizer assim que isso aqui é tão verdade, o que ele está colocando, porque, por exemplo, quando eu era estudante de psicologia, né, se a gente aparecesse na universidade com esse livro aqui, a gente era escorraçado pelos professores, a gente não podia ler isso aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que dizem, meu Deus, vocês estão lendo Capra, esse cara é maluco, esse cara só fala um monte de besteira, você não pode ler essas coisas, não sei o que e tal. E isso aqui era apócrifo, né? Você lia assim escondidinho, você não andava pelo campus carregando isso aqui, né? Você era na mochila escondido, você tirava lá no cantinho lá e dava uma lidinha, né? Porque isso aqui era literatura proibida, você não podia ler isso, né? E hoje, né, menos de 20 anos depois aí, eu estou dando aula com esse livro. Então veja como o mundo mudou, né? E esse é o ponto central do livro. Ele diz assim, o mundo está mudando. Né? Nós estamos num ponto de virada, nós estamos num momento de virada, e a gente começa a observar isso nos sinais, tá? Que a gente vê na sociedade, que a gente vê no mundo. Tá?
só outra coisa, esse livro ele foi escrito no século passado, literalmente, por isso que eu estava aqui, agora estava tentando ver se eu achava, né, o ano da publicação, mas eu não vou achar. Esse livro aqui foi de 2006, mas ele foi escrito no século passado. Acho que foi na década de 80, tá? década de 70, uma coisa assim, eu não vou conseguir achar. Antigamente eles eram melhores nessas fichas catalográficas. Mas enfim, ele foi escrito no século passado, tá? Na viradinha do século passado. Por isso que ele está falando de algumas coisas que ele fala assim, no futuro, terá, será. E hoje, esse tempo que ele falava que será, é o que a gente está agora, tá? Não 100%, porque tem algumas coisas que ainda estão acontecendo, algumas coisas que ainda estão se desenvolvendo, vamos dizer assim. Mas é interessante para a gente entender que as coisas, que isso que ele falava há 20, 30 anos atrás, algumas coisas vocês vão ver quando você já deve ter percebido quando leram um texto, né? Mas a gente vai ver aqui agora no vídeo com a minha apresentação aqui que algumas coisas já tá, vamos dizer assim, né? Mas enfim, vamos lá então, senão, tá vendo? Eu falo e não entro no assunto logo de uma vez, né? Então vamos lá. Esse livro, então, o Ponto de Mutação, esse primeiro capítulo aqui, ele vai estar falando sobre isso aqui, ó, a inversão da situação, né? A mudança da situação. E o que o Capra começa apresentando pra gente aí, né? Ele vai começar assim, né? As últimas duas ou três, né, décadas do século XX vinham registrando um estado de uma profunda crise mundial, né? Veja quem está falando isso lá na década de 70. Olha, a gente está vivendo um momento de uma grande crise mundial, né? Esse finalzinho do século XX é um momento de grande crise. Para nós já passou, né? Para nós, essa grande crise que ele estava prevendo talvez não tenha acontecido exatamente ali na viradinha, né, do século XX para o XXI, talvez a gente esteja pegando agora, né, começando a ter contato com ela agora, e vocês estão vendo isso no mundo, né? Mas ele já estava lá, digamos assim, prevendo isso, mostrando isso, já lá nessas últimas 2 ou 3 décadas do século XX, que é quando ele vai escrever o livro, tá? Então ele vai colocar lá, né? Foram estocadas dezenas de milhares de armas nucleares suficientes para destruir o mundo várias vezes, mas a corrida armamentista continuava cada vez mais veloz, né? Vocês não eram nascidos nessa época, né? Vocês não estavam aqui nesse período, né? Pelo menos a maioria de vocês, né? Vocês não viram isso acontecendo, mas eu nesse momento, nessa época eu era adolescente, né? Então eu vi isso acontecer. Isso era muito comum, a gente via isso muito, passava no jornal, né? O pessoal cada vez mais investindo em armas, comprando armas, principalmente armas nucleares, né? Naquela época. Então, como ele coloca aqui, ó, os custos dessa loucura coletiva são assustadores. Em 1978, os gastos militares mundiais orçavam em cerca de 425 bilhões de dólares por dia. Não, desculpa, aqui deve ser por ano, aqui eu escrevi errado, é por ano, tá? Mais de $1 bilhão por dia. Tá? Mais de uma centena de países, a maioria do terceiro mundo, dedicavam-se à compra de armas e a compra, tá errado aqui também, tá? Desculpa, compra e venda de equipamentos militares para guerras convencionais e nucleares. Desculpa, e a compra e venda de equipamentos militares para guerras convencionais e nucleares era maior do que a renda da maioria dos países do mundo, enquanto 15 milhões de pessoas passavam fome no mundo, né? Isso aqui a gente via bastante, tá? A gente via, por exemplo, muitos países, até mesmo o Brasil, de certo modo, entrou um pouco nessa onda, né? Com problemas sérios aí de alimentação, com problemas sérios aí de pessoas realmente morrendo de fome, e ao mesmo tempo você tinha países investindo muito mais na produção de armas, muito mais, né, na produção de material bélico nuclear, principalmente, né, do que efetivamente, às vezes, numa produção agrícola, numa produção de alimentos, né? As escolhas, vamos dizer assim, eram outras, né? Vocês, como eu falei, vocês não viveram isso, né? Eu vivi, eu peguei isso bem, eu já era adolescente quando tudo isso estava acontecendo, né? Lá nos anos 90, por exemplo, nos anos 80, e eu me lembro que nessa época a gente vivia sob uma tensão constante. Isso que a gente está relatando aí, eu entendo bem porque eu peguei muito isso. A gente vivia numa tensão, um medo constante de ter uma guerra nuclear mesmo, de ter uma terceira guerra mundial e o mundo acabar, sabe? Era muito comum. Eu me lembro assim que a gente, quando estava no colégio, né, aí mais quando criança mesmo, a gente às vezes assim tava lá no colégio vendo alguma coisa e via passar um avião, alguma coisa assim em cima, né? Não é tão comum como hoje, né?
E a gente ficava olhando aqui assim, cara, será que vai ser agora? Será que começou? Será que... Então, essa coisa de uma sombra, né, de uma guerra a qualquer momento, e uma guerra avassaladora que ia explodir literalmente o mundo, era muito real, né? Era muito forte na gente, tá? Eu me lembro que, inclusive, lá, isso já tinha virado o século, né? Era lá, acho que foi 2001, né? O 11 de setembro de 2001, acho que foi 2001, quando aconteceu lá o ataque das Torres Gêmeas. Eu me lembro que aquele dia lá eu olhei aquilo e falei, meu Deus, ferrou, agora... Eu estava no hospital nessa época, eu trabalhava no hospital já, e quando eu vi lá, né, os aviões entrando lá, lá nos prédios lá do World Trade Center, e a única coisa é que um olhava para a cara do outro, assim, a gente tinha certeza de que os Estados Unidos iam revidar brutalmente com uma bomba nuclear em algum lugar, acabando não aconteceu, né, graças a Deus. Aconteceu outras coisas, tal, né, mas a tão esperada guerra nuclear até hoje não aconteceu, e acredito que hoje não acontece mais, né? Mas naquela época, lá, antes da virada do século XXI, isso era um fantasma muito comum, tá? A gente vivia essa tensão que ele está relatando aí no texto, né? Então vamos lá, senão eu falo e não avanço, né? Então, em 2018, o custo militar somente dos 15 países mais militarizados do mundo chegou a 1,82 trilhões de dólares. Vocês conseguem imaginar isso, né? O gasto militar ser de 1,82 trilhões de dólares. Vocês imaginam quanta comida daria para comprar com essa grana, né? Que é essa um pouco a colocação do Capra, né? Assim, olha como o mundo estava, e de certo modo ainda está. Essa questão de uma guerra nuclear, ela já amenizou, a gente não vive mais essa tensão hoje, mas a gente tem outros problemas de outra ordem, que a gente continua tendo gastos, de certo, eu não vou dizer desnecessários, mas assim, gastos complicados, que poderiam ser um dinheiro utilizado em outras coisas e a gente não usa por uma série de razões que, inclusive, ele vai abordar aí no livro, né? Então ele continua ali, né? A ameaça de uma guerra nuclear era, sem dúvida, a maior ameaça que a humanidade tinha no final do século XX. Aquilo que eu falei, a gente tinha esse medo, né? A gente vivia uma tensão permanente, né? Então, assim, o grande medo que as pessoas tinham era que a União Soviética ou os Estados Unidos, um dos dois, em algum momento, por algum acidente, alguém apertasse o botão, enviasse um míssil sem querer e o mundo explodisse numa guerra nuclear entre as duas maiores superpotências da época, né? Os cientistas, né, além de contribuir para a construção dessas armas, também se voltaram para defender os átomos da paz entre aspas, né, desenvolvendo usinas nucleares que prometiam acabar com o problema energético, fornecendo energia mais segura, limpa e barata. Né? Então a grande promessa também será muito comum, né? Vocês vão ver muito isso nos Simpsons, que era uma crítica, né, uma sátira a isso daí, né? Quem trabalhava lá na usina nuclear, né? A grande promessa é que a energia nuclear ela ia produzir um mundo, né, que a gente não ia mais ter problemas energéticos e que a gente ia viver num mundo de felicidade completo, né? Uma energia muito mais limpa, muito mais barata, muito mais segura, muito mais eficiente, né? Só que como eu botei aqui, né, hoje nós sabemos que ela não é nem segura, nem limpa e nem barata, né? Principalmente depois aqui de Chernobyl, né? Essa aqui é uma foto da usina de Chernobyl, vocês sabem que é o acidente nuclear que teve lá, né? E essa aqui é de Fukushima, que foi lá no Japão, quando deu aquele terremoto. Vocês também conhecem a história, né? Que a usina lá de Fukushima também teve um acidente. Ou seja, aquilo que a gente tinha certeza lá na viradinha do século XX, né? Que a energia nuclear, se ela fosse usada para o bem, digamos assim, ela ia produzir uma maravilha no mundo, iria produzir uma série de facilidades no mundo e tudo mais. Hoje a gente já... Essa é uma das coisas que a gente no passado tinha uma certeza e hoje a gente já começa a olhar e dizer assim, cara, talvez não, né? Talvez não. Talvez a ideia aí de construir usinas nucleares não seja uma boa ideia. O próprio Japão, por exemplo, é um país que, se eu não me engano, depois de Fukushima, ele já está até acabando com as usinas que eles têm e estão fazendo outras, né? De outro tipo de produção de energia que não seja a nuclear, né? Mas vejam, esse era o mundo que a gente estava lá na viradinha do século XX para o século XXI, né? As armas nucleares e as usinas nucleares utilizam os mesmos elementos em suas atividades, né? Nesse sentido, estão intrinsecamente ligadas, sendo apenas um aspecto diferente da mesma ameaça para a humanidade, né? Então, o que o Capra está querendo dizer aí no livro é que assim, tudo bem que a gente, entre aspas, estava usando uma energia para a paz, usando né, o átomo, usando urânio, né, para produzir
energia limpa não, né? Energia mais rápida, mais barata, uma melhor qualidade, para produzir uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Mas na prática é o mesmo material que se faz bomba, né? Então, assim, a gente está lidando com uma coisa extremamente perigosa e às vezes sem ter muita noção do que está fazendo, né? De um modo amplo, né? E às vezes isso pode deliberadamente ser usado para o mal mesmo, né? Por isso que eu até coloquei aqui não sei se foi que colocou no texto ou se foi isso aqui é uma colocação minha, né? Que eu coloquei. Por isso o temor hoje de que países com perspectivas muito radicais, né, desenvolvam usinas nucleares mesmo para fins ditos pacíficos, né? Por que se cria tanta tensão? Vocês já devem ter visto isso na televisão, né? Como por exemplo aqui com o Irã, como eu coloquei aqui nessa aqui são duas matériazinhas que eu tirei da internet aí esses dias, né? Matéria aqui de jornal, né? O Irã tem fórmula, mas nunca desenvolverá a bomba, diz clérigo, né? Algum clérigo lá do iraniano, né? Tipo, você tem certeza que o Irã está querendo enriquecer o urânio lá só para produzir uma energia nuclear para fins pacíficos, para produzir eletricidade, né? Outro aqui, ó, qual Coreia do Norte, né? O mundo deveria estar mais preocupado com o arsenal nuclear do Paquistão, né? Aqui, essa matéria aqui está fazendo uma crítica, tipo assim, todo mundo fala muito da Coreia do Norte, porque tem aquele maluquinho gordinho lá, né? O Kim Jong-un lá, né? Que ameaça todo mundo, botar um foguete lá, explodir todo mundo e tal, e que eu acho também que é muita bravata, né? Eu acho que não tem condições para tudo isso. Mas, assim, todo mundo fica olhando para a Coreia do Norte e esquece que ali do lado o Paquistão e a Índia também tem bombas nucleares, né? E eles vivem num conflito muito tenso, né? Engraçado que a mídia ela não aborda isso, né? Mas, por exemplo, a mesma tensão de conflito que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos lá na virada do século, né, é o que a gente encontra hoje entre o Paquistão e a Índia. E os dois têm bomba nuclear, né? E a gente não vê o pessoal dando muita ênfase nisso, mas a gente corre riscos do mesmo jeito, né? Então vejam, o que o Capra está querendo dizer ali é que assim, tudo bem, mesmo que você crie usinas, por exemplo, como a gente fez no passado, crie usinas nucleares, né? Não para produzir armas, mas para produzir energia, tal, tudo bem. Mas, cara, a gente nunca sabe quando que pode aparecer um maluco qualquer e pegar uma usina que era para produzir energia e de repente usar aquele urânio para produzir uma bomba, né? Como tá os casos aqui, ó. Por isso que o mundo se preocupa tanto em controlar tanto, às vezes fica pensando por que enchem tanto o saco do Irã, por que enchem tanto o saco da Coreia, deixa os caras ser felizes, deixa os caras fazer lá, todo mundo tem usina nuclear, por que eles não podem ter também? Não podem ter porque o pessoal lá é meio radical, né? Aqui, como eu falei, o cara da Coreia, eu acho que não, acho que é só um fanfarrão, mas o pessoal lá do Irã é mais sério o negócio lá, né? O Irã, por diversas vezes, já falou que não reconhece Israel, por exemplo, né? E que ele vai varrer Israel do mapa, é um compromisso, né, do pessoal lá do Irã. Então imagina a hora que eles efetivamente tiverem uma bomba nuclear, o que eles vão fazer, né? Então é essa situação, né, que o Capra dizia que a gente estava lá na viradinha do século XX e, como vocês podem ver, algumas coisas nós ainda estamos nesse momento de tensão. Já passou 18 minutos, eu estou aqui olhando o relógio, né? Então vamos lá. Mesmo sem uma catástrofe nuclear, o ecossistema global está correndo um sério perigo devido ao consumo desordenado dos recursos naturais, né? A superpopulação e a tecnologia industrial ainda mais as defasadas, né, principalmente com base no petróleo, em combustíveis fósseis, né, não só o petróleo, carvão também, né, tem contribuído de várias maneiras para uma grave deteriorização do meio ambiente natural do qual dependemos completamente, né? Um exemplo disso é o smog, né, uma combinação de fumaça com nevoeiro. Isso aqui eu acho que é uma foto de Pequim, se não me engano, tá? Mas a gente também tem muito forte esse smog na Inglaterra, em Londres, parece, né? Então aqui uma matériazinha também que eu tirei de um jornal aí, não consigo ver qual é o jornal, União Europeia esgota recursos naturais cada vez mais rápidos, né? Então o que o Capra estava colocando ali no texto é que assim, olha, tudo bem, a gente está vivendo aí uma ameaça de uma guerra, né, da gente explodir, ou o pessoal transformar uma usina nuclear em enriquecer urânio e fazer uma bomba, mas mesmo que isso não aconteça, por exemplo, que não aconteceu até agora, e acho que não vai acontecer, pelo menos não tão cedo, né? Mesmo que a gente não
cria aí uma guerra nuclear, a gente está se acabando por outros lados, como por exemplo aqui, né, o consumo desordenado de recursos naturais está colocando a nossa vida em risco, né? Só que ao mesmo tempo, vocês vão observar que a gente observa na sociedade, principalmente na sociedade atual, uma grande hipocrisia, né? Porque vocês vão ver muitas pessoas falando contra a poluição, falando contra o desmatamento, falando contra não sei o que, mas as pessoas não abrem mão dos seus pequenos prazeres do dia a dia, dos seus pequenos confortos do dia a dia, né? Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo, eu estou com o ar-condicionado ligado aqui, né? Eu estou muito preocupado com o planeta e tal, mas na hora que eu estou com calor, eu ligo meu ar-condicionado, né? E a gente observa muito essa hipocrisia na sociedade, principalmente hoje. A sociedade contemporânea hoje é bem pior do que era no meu ponto de vista, né? Mas na viradinha do século XX para o século XXI. Nos anos 90, as pessoas elas eram mais, digamos assim, não vou dizer conscientes, mas eu vou dizer assim, elas pelo menos tentavam agir de uma forma mais pessoal, né? Do tipo assim, nossa, eu tô sabendo então que de repente ar-condicionado, para ter essa geração de eletricidade, vão derrubar não sei quantas árvores, vão criar uma grande usina hidrelétrica que vai desmatar, então eu não vou mais usar ar-condicionado, que é para não usar energia elétrica, porque eu sou contra isso. As pessoas faziam mais isso, né? Não muito, mas faziam, né? Hoje, no século XXI, que não é ano 2021, o que eu observo, a gente observa muitas pessoas, todo mundo criticando, mas querem que o outro deixe de usar ar-condicionado, né? Querem que o outro deixe de usar carro, querem que o outro deixe de consumir água. Então, assim, existe um problema aqui, né? A gente, hoje em dia, cada vez mais, a gente está sensibilizado com os problemas do ambiente, mas você não está muito disposto a mudar os seus hábitos, né? Teus hábitos alimentares, teus hábitos de consumo, teus hábitos de consumo energético, né? Então a gente observa que, por mais que hoje a gente tenha, entre aspas, aí uma percepção maior dos impactos que a nossa tecnologia, né, por exemplo, que tecnologia industrial causa sobre a natureza, sobre o meio ambiente, mas a gente está menos propenso a abrir mão dos pequenos confortos do dia a dia, né? Tipo, todo mundo gosta de celular, né? Você estaria disposto a usar menos celular, ou até a não ter um celular, para poupar uma grande área de floresta que seria inundada por causa de uma construção de uma represa, né, hidrelétrica? Poucas pessoas estariam dispostas a abrir mão do conforto do celular, por exemplo, né? Aí vão dizer, não, mas hoje isso é uma necessidade, todo mundo precisa. Pois é, aí são questões de escolhas, questões de valores, né? E aí esse ponto também que o Capra aponta lá, né? Mesmo que a gente não se mate numa guerra nuclear, a gente não está muito disposto a reduzir, a modificar os nossos padrões de vida para impactar menos a natureza, impactar menos o meio ambiente, né? Então tá aqui, ó. Além da poluição atmosférica, nossa saúde também é ameaçada pela água, por exemplo, né? E pelos alimentos contaminados de uma grande variedade de produtos químicos e tóxicos, né? É claro que eu coloco, né, que os nossos agrotóxicos e sistemas de purificação de água hoje são muito mais desenvolvidos do que eram no final do século XX, né? Então, né? Ou seja, é claro que quando ele fala aqui de agrotóxico, de contaminação de água, eu sei que lá nos anos 70, nos anos 80, era muito mais pior do que hoje. Hoje a gente tem uma qualidade desses produtos muito melhores. Mas mesmo assim, não deixa de causar um certo impacto na natureza, né? Tornou-se claro que a nossa tecnologia está perturbando seriamente a natureza, né, a ponto de estar destruindo os sistemas ecológicos de que depende a nossa existência. A gente já sabe, né, que os nossos padrões atuais de consumo, principalmente de uso, de consumo, estou falando não só de produtos industrializados não, tá? De consumo, por exemplo, de ar-condicionado, né, ou de internet, né? Eles estão cada vez mais impactando a natureza, né? E a gente depende da natureza. A comida sai de lá, né? A água sai de lá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é também que eu peguei da internet aí, né? Tecnologia 5G causou morte de centenas de pássaros por causa da radiação. Aí, hashtag boato. Aí eu até coloco aqui, boato ou verdade? Né? Hoje vocês estão vendo toda essa briga aí com a 5G, o Brasil deve aderir ao 5G, não deve aderir ao 5G, isso é um problema, os chineses querem enfiar isso de goela abaixo do mundo inteiro, isso é um modo de espionagem, não sei, né? Será? Né? Vocês já devem ter visto aí algumas fotos na internet, se não viram, procura aí de antenas de 5G, né, que coloca assim, tem uma árvore aqui tem antena de 5G, aqui de um lado onde fica perto da antena a árvore está seca, do outro lado a árvore está verde. Isso é montagem? Isso aí é fake news de internet ou isso é real?
né? Será mesmo que essa tecnologia aqui, essas ondas, né, essas micro-ondas que estão passando por aí não estão cozinhando o nosso cérebro e a gente nem percebe? Não só o nosso cérebro, né, o cérebro de pássaros aqui, né, que estava se atribuindo morte de pássaros, né, ao 5G, morte de insetos também, né? É verdade, não é verdade? Não sei, mas a gente percebe, né? E o Capra aqui ele coloca, né, que a gente já tem percebido, pelo menos esse avanço da tecnologia tem causado impactos, né? E aí a pergunta é: você está disposto a ter um download mais lento, né? Ou seja, não usar a tecnologia 5G, usar a tecnologia aí 3G, 4G, então vai demorar mais para você baixar o vídeo da sua série aí, mas com isso você salva a vida dos passarinhos lá na Holanda, ou vocês, assim, os passarinhos que lutem lá por eles, lá, eles que se virem, eu quero é baixar a minha série do Netflix aqui e tal. Entende? É essa a crítica, é esse o ponto que o Capra chama atenção aí no livro, tá? Então vamos lá, já são 25 minutos. Né? O aumento de problemas psicológicos como a depressão grave e a esquizofrenia em locais altamente industrializados parecem caminhar paralelamente à deteriorização do meio ambiente e dos modos tradicionais de vida. Né? Isso nós da psicologia já vimos isso muito bem, né? Não vou nem me atentar muito nisso aqui. Existem enormes sinais de desarranjo social crescente, como o aumento da criminalidade, violência, suicídio, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento, etc. Né? Ao mesmo passo que existem patologias sociais, como também ocorrem as anomalias econômicas. Inflação galopante, distribuição extremamente desigual de riquezas, desemprego maciço tem afetado a maioria das nações. E os políticos, né, nas suas mais diversas ideologias, aqui não estou falando de político A, político B, ideologia A, ideologia B, todos os políticos, né, todas as ideologias aí contribuíram para isso, né, não parecem ter sido muito hábeis em reverter o problema. Né? Então, o que ele coloca assim, ó, a gente tá quando a gente começa a falar de problemas do mundo, né, a gente vê não só problema aí de guerra, não só problema de meio ambiente, mas isso está em todos os aspectos. Problema no meio ambiente, problema, ameaça de guerra, ameaças sociais, ameaça de colapso psicológico, ameaça de colapso econômico. Né? E está todo mundo meio perdido nessa situação toda. E aí até vai colocar aqui, e os políticos, que são as pessoas que a gente elege para, em tese, né, resolver esses problemas, na minha percepção, eles só ampliam os problemas, né, não têm sido muito hábeis em resolver isso, né, independente do grupo político, independente da ideologia que sobe no poder. E vocês estão observando isso, vocês sabem disso. Né? Não é político A, político B que é melhor do que o outro, não. É tudo ruim, na verdade. Né? Então, eles não estão sendo muito hábeis para resolver esse problema. Né? Devemos primeiro combater a crise energética ou combater a inflação? Né? Que é o que ele coloca. E aí, a gente vamos sacrificar o meio ambiente, mas salvar emprego, diminuir a economia, ou a gente vai ter o problema da economia para salvar a árvore, para salvar lá o rio? E aí, o que a gente faz? Né? Aumentar a capacidade industrial e gerar empregos ou diminuir a nossa qualidade de vida para preservar o meio ambiente? Né? Isso são dúvidas, isso são problemas, dilemas até éticos, né? Que a gente está se deparando desde a viradinha do século XX até agora. Né? Aí eu coloquei aqui uma frase que eu não me lembro quem foi que falou isso, tá? Não vou lembrar, mas que eu acho muito interessante, que fala que, né, todo mundo quer voltar à natureza, mas ninguém quer ir a pé. Né? E um pouco disso que eu estava falando. Todo mundo acha que é extremamente importante preservar a floresta, preservar o rio, preservar não sei o quê. Mas aí quando você pergunta, você está disposto a ter uma internet 3G, né? Ou seja, não conseguir mais baixar os arquivos que você baixa para preservar a natureza, para preservar aí né, o meio ambiente? E aí você vai ver que as pessoas vão dizer, não, mas espera aí, não é bem assim, é que no meu caso, né, é sempre no meu caso, é sempre diferente. Né? E aí a humanidade, no meu caso, chegou onde a gente chegou. Né? Então é como está aqui, ó, todo mundo quer voltar à natureza, mas ninguém quer ir a pé, né? Todo mundo quer ir de carro. Né? A natureza é linda, desde que você esteja dentro de um carro, com um repelente, né? Enfim, né? Com todos os benesses que a bela sociedade industrializada produz. Né? Todo mundo quer voltar para o campo, mas todo mundo quer ter internet em casa. Né? Bom, quer falemos de câncer, né, ele continua, criminalidade, poluição, energia nuclear, inflação, escassez de energia, a dinâmica subjacente a esses problemas é a mesma. Tá? O objetivo central do livro é esclarecer essa dinâmica e apontar para direções que mudem a situação atual. É só para complementar um pouco. O que o Capra está falando nesse capítulo, acho que eu nem cheguei a falar muito no comecinho, né? Quem está falando nesse capítulo é isso, que está falando assim, olha, a gente está chegando num ponto
né, de uma tensão, de uma crise tão grande, tá, que não tem como acontecer. A gente vai partir para uma mudança, a gente vai partir para uma alteração, porque as coisas estão se acumulando de um ponto tal que, dentro de uma perspectiva, de uma filosofia chinesa, que é o que ele vai estar usando ali, a gente chegou no ápice, né, e esse ápice vai fazer com que a gente parta para o outro lado. Tá? É mais ou menos assim, sem querer dar muito spoiler mais da frente, né? Quando o dia chega no seu ápice, né? Quando é o meio-dia, né? O dia está mais quente, aí que ele começa a enfraquecer, ele começa a mudar e começa a se tornar a noite, né? Então é isso que a gente observa na nossa sociedade. Esses exemplos que a gente está dando aí da guerra, das catástrofes ambientais, econômicas, sociais, tudo isso é para mostrar que nós estamos chegando nesse ponto de saturação, tipo, que não está dando mais, e a gente vai ser obrigado ou a explodir, a morrer todo mundo e acabar tudo por aí, né, que é o caso da guerra, ou a ter uma mutação, que é a base do livro, né? Mais para frente vocês vão entender isso um pouco melhor. Um fato marcante da nossa época é que as pessoas ditas especialistas, já deu meia hora, nos mais diversos campos já não estão capacitadas para lidar com os problemas urgentes que surgem em suas respectivas áreas de especialização. Economistas estão incapazes de combater a inflação, oncologistas ainda estão confusos por causa da causa do câncer, psiquiatras, e aí eu coloco os psicólogos, né, estão mistificados com a esquizofrenia, porque na viradinha do século XX, a esquizofrenia era a grande doença, a cocotinha, né, das psiquiatrias e das psicologias. Hoje não é mais a esquizofrenia, né? Hoje seria mais aí os transtornos narcísicos, as anorexias, né, as bulimias, esses aí. Mas dá para entender o que ele está querendo dizer, né? E são incapazes de lidar com a metamorfose do mal-estar. O mal-estar, sim, né? E esse desde o Freud, né? A gente está tendo aí, vocês com certeza vivem o mal-estar, né, vivem a angústia aí da civilização, que o Freud apontava lá, né, no mal-estar da civilização, e até hoje a gente não conseguiu dar uma resposta para isso, né? Vamos ser sinceros, a gente não deu respostas para isso, né? Vamos lá. Então, antigamente, presidentes costumavam recorrer à comunidade acadêmica para ter assessoramento. Hoje, porém, nossa elite intelectual, responsável pela, né, tendência do pensamento acadêmico, parece não ter mais um consenso sobre o mundo. Isso vocês não só vão observar, estão observando, nesse exato momento que vocês estão vivendo, vocês estão vendo isso, né? Olha, antigamente os presidentes, né, como o Capra fala no livro, eles iam na universidade para perguntar para os doutores lá como é que deve funcionar o mundo. Hoje em dia vocês estão vendo que os doutores estão batendo cabeça um com o outro, vocês observam isso, né? E o mundo percebe que a academia não tem muita mais capacidade de dar resposta para o mundo. Tanto que vocês estão vendo aí que, por exemplo, nessa pandemia teve muito youtuber aí que foi alçado a modelo de resposta para problemas do mundo. Complicado, né? Complicado. Você pega um youtuber que é um cara que fica fazendo vídeo e de repente esse cara começa a falar com a autoridade de quem sabe como resolver um problema que ninguém nunca viu antes da história da humanidade, né? Mas aí você deve estar se perguntando o que passa nas cabeças das pessoas. Por que as pessoas pegaram um youtuber doido aí que fica fazendo um videozinho e começam a colocar essa pessoa com fala, né, com poder para influenciar as outras pessoas? Em grande parte está aqui, ó, porque a própria academia esvaziou, né? A própria academia já não está mais fornecendo respostas, né? A universidade, eu já falei isso várias vezes para vocês, né? A universidade, nesse modelo que a gente tem ela hoje, ela está fadada ao fim. Né? Ela não vai durar mais 50 anos, não vai durar. Né? E esse modelo, esse alto grau de especialização que a gente chegou, onde o cara ele é especialista da célula do olho esquerdo, né? É excelente, mas o cara não consegue entender uma pessoa no geral, não vai dar certo. Né? Esses modelos de pesquisa, de sociedade, de educação, que a gente tem, o cara se torna lá especialista em terapia sistêmica de família, e perde a noção do indivíduo como um todo, perde a noção de sociedade como um todo, né? Isso já não está mais funcionando. E a sociedade percebe. Por isso que, inclusive, por exemplo, terapeutas, né, holísticos acabam levando clientes, né, de rodo aí, de psicólogo, de psiquiatra, porque eles têm uma outra visão, que a gente vai ver um pouquinho aí no próprio livro do Capra, né? Bom, deixa eu correr porque já deu 34 minutos. Bom, vamos lá. Os intelectuais da nossa época são incapazes de responder aos problemas do nosso tempo e ficam fugindo de questões, colocando a responsabilidade dos problemas em inimigos,
né, distantes e difusos, impossíveis de serem abordados diretamente, né? Então, por que a sociedade está como ela está? Quando vão ouvir lá um especialista, eu adoro ouvir especialista na televisão, né? Lá o jornalista vai, vamos consultar o especialista. Aí vai lá o especialista. Especialista em quê? Né? O especialista, né? Então, quando você vai consultar um especialista, aí o especialista vai dizer que o problema da sociedade está aqui, ó, são as novas configurações da sociedade, as novas circunstâncias, as elites, o capitalismo, o socialismo, a crise internacional, as guerras. Então, assim, o problema é sempre alguma coisa difusa e distante, né? Vocês vão ver muito isso na política. Na política vocês vão ver muito o discurso do eles, né? Então, o nosso problema é que eles querem acabar com a gente, eles querem fazer com que você seja um oprimido, eles querem fazer com que... Eles, mas quem é eles? Quem são eles? Né? Ninguém aponta quem é realmente o inimigo. E não é porque tem medo ou não quer, porque não sabe. Né? Porque cada vez mais está aqui, ó, a forma de você responder os problemas, né, da contemporaneidade, isso aqui é colocar um inimigo virtual, distante, difuso, que você pode dizer, eles são o problema. Né? Então, quando a gente resolveu o problema com eles, a gente não vai ter mais problema nenhum. E esse eles, você nunca sabe. Né? E cabe qualquer um. Né? A qualquer momento, alguém pode se tornar o eles. Né? Vocês veem isso muito forte na política. Né? A gente vê isso muito abertamente na política. E na academia, na ciência, né, não é diferente. Né? Então, por que hoje as pessoas têm mais doença mental? Porque as novas configurações de sociedade. Que novas configurações de sociedade? Entendeu? Fica lá uma coisa difusa, uma coisa quase que mística, esotérica, né? No pior sentido da palavra, e que você não dá uma resposta exata. Né? Então a academia, cada vez mais, ela fala para a própria academia, porque parece assim que ela está falando para os pares. Né? Mas enfim, isso aí é outra conversa. Né? Vamos lá. Assim, o fato é que a maioria dos intelectuais que constituem o mundo acadêmico, isso é palavras do Capra, tá? Subscreve percepções estreitas da realidade as quais são inadequadas para enfrentar os principais problemas do nosso tempo. É isso que eu estava falando. Né? A gente está tão preocupado em questões teóricas, questões ideológicas, questões... Né? Ou a gente é extremamente especialista na célula do olho esquerdo, especialista em micro, ou então é tão generalista, é tão vago, é tão aberto, que você não consegue mais responder problemas práticos, problemas reais, concretos do dia a dia. Né? E a sociedade percebe, o mundo percebe. Né? Então, o exemplo disso é o fato de que os problemas são sistêmicos, né? Enquanto a academia ainda produz conhecimento de modo departamentalizado, né? Que é o exemplo clássico, né? O exemplo clássico que vocês podem ver de qualquer currículo, inclusive o de vocês, o currículo da qualquer universidade é assim, são departamentos, né? Aqui agora vocês estão tendo disciplina, olha, a disciplina, né? O recorte, a disciplina de práticas integrativas em saúde, depois vocês têm lá a disciplina de desenvolvimento, aí depois vocês têm a disciplina de patologia, depois vocês têm a disciplina de avaliação psicológica, né? É tudo departamentalizado. E na vida real, né? Amanhã depois, quando vocês pegarem lá um paciente, um cliente ou alguém qualquer, você não vai ter lá, agora eu vou tratar da parte cognitiva, agora eu vou tratar da parte emocional, agora eu vou tratar da parte da avaliação. Não, é um ser inteiro. Ele é um sistema. Tá? Só que a gente não aprende a olhar o ser humano como um sistema. A gente aprende a olhar o ser humano de forma departamentalizada. Né? O cérebro, as emoções, o corpo, a mente, tudo separado. Né? E depois você, quando você estiver na vida real se deparando aí com um indivíduo, dê seu jeito de juntar tudo. É assim que a gente ainda pensa, né? É assim que a academia ainda trabalha. Vamos lá, o tempo está passando. Bom, uma resolução só poderá ser implementada se a estrutura da própria teia for mudada, o que envolverá transformações profundas em nossas instituições sociais, em nossos valores e ideias. Isso aqui que o Capra está colocando é a crítica, que está chegando no ponto que ele está falando da crítica. Ele está falando assim, está vendo? A gente chegou num ponto onde as coisas não estão mais dando certo, as coisas não estão mais funcionando, as nossas próprias instituições elas estão começando a cair por elas mesmas, elas não estão funcionando direito. E a gente vê isso, a gente percebe isso. Essa pandemia agora, por exemplo, foi um exemplo clássico disso. Todo mundo, vamos ser sinceros, né? Todo mundo, ninguém sabia direito o que estava fazendo. Vamos ser sinceros, né? Não estou querendo condenar ninguém, acho que as pessoas tentaram até fazer as coisas do melhor modo que elas poderiam fazer, mas ninguém tinha certeza.
Ah, mas é porque era um vírus novo, era um vírus completamente... Tudo bem, era um vírus completamente novo, ninguém sabia direito o que estava acontecendo lá. Mas então vamos ser sinceros, que ninguém sabia o que estava fazendo, né? Aí muitas pessoas vão lá para a televisão, né? Vão lá para entender, não, porque eu sei, porque eu estou falando, porque a ciência isso, porque a ciência aquilo. E que ciência? Né? Agora deixa eu só soltar um pouco de veneno, eu não vou aguentar, não devia estar fazendo isso num vídeo, mas vou soltar um pouco de veneno. Esses dias aí apareceu uma briga entre dois jornalistas, eu não vou citar, né, veículos, né? Dois jornalistas, não sei se vocês, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, se vocês vão lembrar disso, né? Que estava um jornalista lá defendendo o lockdown, né? Todo mundo tem que ficar em casa, trancado em casa, porque senão o vírus se espalha e tal. E outro jornalista dizendo, não, cara, já deu. Tipo assim, a gente ficou um ano fazendo isso e não deu certo. A doença se espalhou do mesmo jeito. Então, para que continuar insistindo numa coisa que a gente já viu que não deu certo, né? Porque se desse certo, o vírus não tinha se espalhado, né? E aí o cara falou, não, mas é que você está sendo contra a ciência, né? Você está sendo contra a ciência. Aí o outro jornalista lá respondeu, mas qual ciência você está falando? De qual ciência? Né? Aí o jornalista ficou assim, né? Aí a ciência que você está falando é a virologia, né? Só que existem outras, tem a antropologia, tem a psicologia, tem a sociologia, e todo mundo sabe que uma pessoa fica trancada dentro de casa, o cara vai enlouquecer, o cara vai... Enfim, eu achei super interessante isso, né? Que o cara falou assim, olha, tá todo mundo enchendo a boca para falar da ciência, mas que ciência está sendo ouvida? Quem é essa ciência? Né? Uma ciência só a virologia? Né? E as outras ciências não tem nada a dizer? Né? Tipo, vocês viram algum psicólogo aí na televisão falando sobre as consequências do lockdown para a vida psíquica das pessoas? Vamos pesar o que vale mais? Se é, tipo assim, quantas mortes será que causa o fato do cara ficar trancado em casa um ano inteiro? Né? A gente não discutiu muito isso, então, ou seja, tudo isso mostra que a gente chegou num ponto de saturação onde as próprias pessoas, isso que o Capra tá focando, né? Onde as próprias pessoas que deveriam ser as pessoas que vão resolver os problemas estão precisando dar cabeçadas, né? Isso está mostrando que o sistema está ruindo. Né? Esse modelo de vida que a gente tem está ruindo, porque quando a gente chega perante uma situação que, convenhamos, é diferente, mas não é tão diferente, né? Ela é um pouco só diferente. Todo mundo se apavora, todo mundo se perde, e a gente vê toda essa situação que a gente vivenciou aí no ano passado, né? Então, o que a gente está chegando no ponto, como ele vai colocar aqui, ó, que para mudar isso, né, só se, como ele fala aqui, ó, a própria teia for mudada. Que teia? A teia de relações, a teia de modos de conversar com os saberes, né? O que a gente viu nessa pandemia agora aí foi isso, ó, uma ciência só ditando as regras. Vamos, não estou aqui falando de virologia, posso estar falando errado, peço até desculpa, né? Não estou condenando aí virologista, nada, né, pessoal da medicina. Mas se ouviu muito pessoal falando de ciência, mas um tipo de ciência só, né? Que falava ali sobre proliferação de vírus e tal. E as outras ciências? Né? E as outras ciências, elas foram realmente ouvidas? Ou, escuta ali e deu, né? Então, isso precisa de uma mudança na teia de relações entre as pessoas, no modo como você entende a sociedade, o indivíduo, a tua relação com a natureza, a tua relação com a sociedade, né? É isso que o Capra está aí focando, né? E aqui ele vai dizer, até já dando um spoilerzinho aqui desse gráfico, né? Ele vai dizer assim, ó, o que a gente está vivendo é um momento de ápice de um sistema, é um momento de ápice de uma cultura, e ele vai declinar, porque isso é padrão na humanidade. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico, ó, isso aqui são gráficos de duração de civilizações, tá? Então, por exemplo, assim, ó, aqui temos aqui aqui a egípcia, tá? Ela subiu, ela floresceu lá por volta, né, do ano 2500 a.C. e depois ela começou a decair. Os assírios aqui, ó, por volta de 1000 a.C. e decaíram. Os gregos, os helênicos, também por volta de 1000 a.C. e depois decaiu. Aqui a civilização cristã, a civilização islâmica, do ano 1000 depois de Cristo e caiu. A atual civilização que nós estamos agora é essa aqui, ó, que ele coloca ocidental, que ela começou a crescer, né, depois aí da vinda de Cristo, né, depois de Cristo, por volta aí do ano 500, ela vai subindo aqui no ano 1500, por aí assim, vem aqui a ciência, né, ela sobe, a gente chegou no ponto que a gente vai começar a fazer isso, entendeu? A gente vai começar a fazer isso. E os sinais a gente já está vendo. Se vocês lembram lá da aula de ética que a gente teve, né, no semestre passado, aquele filme lá, O Declínio do Império Americano, é isso aí. Né? Os sinais já estão... Para quem quiser ver, você já começa a perceber que a sociedade está se desfacelando.
né? Ela já tá como tipo assim, caindo de maduro. O próximo passo é a descida, né? Que é isso que o Capra está propondo. Ó. Tem que ter uma mudança. A gente vai ter que ter uma mudança no nosso modo de se relacionar com o mundo, porque agora é invariável, vai acontecer a descida. A história mostra, olha aqui, né? A história mostra pra gente, sempre foi assim, não vai ser diferente com a gente, né? Então vamos lá. As mais diversas filosofias sempre explanaram a ideia de que de um ritmo universal fundamental. Esse aqui, ó, é um ritmo, é natural, vai acontecer, acontece, é assim, tá? Que afeta todos os seres existentes, das mais simples estruturas orgânicas às civilizações. Então, o que é verdade para uma pessoa, por exemplo, você nasce, cresce, se desenvolve, tem o teu ápice, começa a envelhecer e morre, é verdade também para uma cultura, é verdade também para uma civilização, né? O que o Capra está dizendo é que a gente talvez tenha chegado no ponto do ápice do nosso modelo civilizatório. E esse modelo civilizatório, se a gente chegou realmente no ápice, e é o que tudo indica, parece que a gente está no ápice mesmo, ele vai começar a declinar. Então, declinando é o momento para a gente fazer as mudanças. Porque, veja, a vida não deixou de existir, né? Quando os egípcios aqui pararam de existir, os assírios subiram. Quando os helênicos desceram, os islâmicos subiram. Então, a vida não deixa de existir, né? O que vai mudar é o nosso modo de vida. Os modos de vida vão mudar, né? Precisam mudar, porque o modo como a gente fez ficou meio tenso, né? O nosso modo de vida hoje é capaz de destruir sim a vida, que é o caso ali das bombas atômicas, né? Então vamos lá, ó. Isso aqui está lá no texto também, né? Tudo segue um ciclo natural, do nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, que eu estava falando, né? As civilizações, quando atingem o seu apogeu, entram em declínio. A principal característica desse declínio, essa aqui é a parte que é importante, eu vou até frisar aqui, ó, porque isso aqui tem muito a ver com o que a gente vai discutir esse semestre aqui, ó. A principal característica desse declínio é o enrijecimento, isso aqui é muito marcante, tá? E a falta de flexibilidade, que é a mesma coisa, né? Para com o novo em relação às instituições. Aqui, ó, em relação às instituições. Suas crenças e suas verdades. Tá? A principal marca que a gente percebe que a gente chegou no apogeu é porque a gente começou a ficar rígido. A gente começou a ficar, é assim que faz. Essa é a verdade. Eu tenho a verdade está comigo. Né? E esse é o jeito certo. Quando você chega nesse ponto, você está rígido. Né? Você não aceita mais o novo, você não aceita mais a mudança, você não aceita mais a alteração. Por isso que o fim está próximo. Né? Então, ó, só alguns exemplos disso, como a gente encontra isso hoje nas nossas instituições. Então, por exemplo, só psicólogos formados que usam técnicas cientificamente reconhecidas podem tratar com segurança das questões emocionais. Outros profissionais que inadequadamente se apropriam das teorias psicológicas podem causar danos à sua saúde. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Né? Isso aqui foi um posicionamento do Conselho Federal de Psicologia, eu tirei de algum site, alguma coisa assim, sobre profissionais de coach. Né? Falando, olha, só um psicólogo é que sabe realmente falar sobre a natureza humana. Só um psicólogo sabe realmente falar sobre emoções. Será que a gente não está sendo um pouco rígido com isso? Será que a gente não está sendo um pouco inflexível com isso? Achar que só nós temos conhecimento sobre como o ser humano funciona? Né? As nossas instituições, será que elas estão realmente preocupadas com as pessoas que podem cair nas mãos de maus profissionais? Ou elas estão preocupadas em garantir um nicho de mercado, garantir o poder sobre algumas pessoas? Né? Olha um outro exemplo aqui, ó. Só os médicos que possuem uma adequada formação dentro da ciência médica estão aptos para trabalharem com técnicas invasivas como a acupuntura. Qualquer profissional não médico que utilize a acupuntura pode causar danos à sua saúde. Isso aqui, vocês já ouviram isso? Talvez vocês não devem ter ouvido isso porque vocês não estão muito por dentro aí das brigas do universo da acupuntura, né? Mas isso aqui também eu tirei de algum site, alguma coisa assim, de alguma entidade médica, dizendo assim, esse é o posicionamento do Conselho Federal de Medicina sobre profissionais de psicologia, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional e odontologia. A acupuntura, talvez a gente pode falar sobre isso mais tarde em outros vídeos, mas ainda está uma briga, e nem sei como é que está hoje, tá? Se já abriu para todo mundo, mas a medicina até um tempo atrás estava querendo dizer, não, só o médico pode fazer acupuntura. Né? Será que isso realmente é uma preocupação para as pessoas que vão estar submetidas a profissionais, talvez não tão qualificados, ou é uma reserva de mercado, é uma reserva de poder? Né? Veja, sinais, enrijecimento, tá?
a falta de flexibilidade das instituições. Eu tenho a verdade. Esse exemplozinho que eu coloquei aqui sobre profissões, você também pode encontrar isso na academia. Só a ciência sabe como resolver os problemas. Né? Essa pandemia que a gente teve, o que a gente mais ouviu foi: seja científico, né? Não seja negacionista. Pois é, mas será que tudo que a ciência falou realmente fez, ou tudo que foi feito em nome da ciência, usando o vínculo da ciência, causou realmente um bem para a vida das pessoas? Será? Né? Será que a ciência é realmente a única forma, a forma final da gente responder os problemas do mundo? Será? Né? Veja, né? Enrijecimento. Né? Bom, nesse momento em que estamos vivendo, né, a transição do século XX para o século XXI, estamos vivenciando esse declínio de um modelo de civilização. Foi aquilo que eu mostrei naquele mapinha. Né? A civilização sobe, chega no seu ápice, começa a declinar. O Capra vai defender essa ideia, que nessa transição aí de século XX e XXI, ou seja, nesse exato momento que nós estamos vivendo agora, a gente está vivenciando isso aqui, ó, o declínio desse nosso modelo de civilização. E segundo o Capra, isso pode ser visto em 3 transições que estão acontecendo e que estão abalando profundamente nosso sistema social, econômico e político, que são, primeiro, o declínio do patriarcado. Isso aqui já vem acontecendo já há alguns séculos, né? O declínio da era dos combustíveis fósseis. A gente ainda usa bastante combustível fóssil, mas também cada vez mais a gente está usando menos. E a mudança dos valores culturais, que vocês veem isso abertamente todo dia. Né? Cada dia mais, os antigos padrões de cultura, da nossa cultura, estão sendo cada vez mais questionados. Né? O que é frequentemente... essas 3 coisas aí, né? O fim do patriarcado, o fim da era dos combustíveis fósseis e as mudanças culturais, a gente costuma chamar de um período de mudança de paradigma. Tá? Então nós estamos vivendo esse período de mudança de paradigma, onde a verdade não está mais naquelas instituições que a gente acreditava que elas estavam. Né? Do mesmo modo como aconteceu lá no fim da Idade Média, onde a verdade estava na igreja, né, no saber religioso, e ele saiu e foi para o saber científico, né, o que o Capra está falando nesse exato momento, nós estamos vivendo uma nova mudança desse tipo, onde o saber está saindo dessas instituições que nós temos, e ele está indo para outro lugar. Qual é esse outro lugar? É que ainda não está muito claro. Né? Esse paradigma compreende um certo número de ideias e valores que diferem nitidamente, por exemplo, dos da Idade Média. Né? Valores que estiveram associados a várias correntes da cultura ocidental, entre eles a Revolução Científica, o Iluminismo, a Revolução Industrial. Né? Então, esses valores que vieram daqui, ó, que vieram da Revolução Científica, que vieram lá do Iluminismo, que vieram da Revolução Industrial, que são os valores que nós temos hoje, que são os valores que nós vivenciamos hoje, segundo o Capra, eles estão chegando no seu ápice, né? Eles estão chegando no momento onde as pessoas já estão olhando para isso e estão dizendo assim: tá, tudo bem, eu agradeço que eu tenho um ar-condicionado, eu agradeço que eu tenho um computador que eu posso falar por vocês à distância, eu agradeço que eu tenho eletricidade, comida abundante, mas, cara, faltou alguma coisa tá errada nesse troço aí. Deu ruim em algum lugar aí, no meio dessa transição aí, tá? Inclui a crença de que o modelo atual que a gente tem, né, é a crença de que o modelo científico é a única abordagem válida de conhecimento, a concepção do universo como um sistema mecânico composto por unidades materiais elementares, isso aqui é Newton, tá? A concepção da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, a crença no progresso material ilimitado a ser alcançada através do crescimento econômico e tecnológico. Né? A felicidade só vai ter se você puder consumir. Né? Nas décadas mais recentes, concluiu-se que todas essas ideias e valores estão seriamente limitados e necessitam de uma revisão radical. Né? Então, isso aqui é o ponto central do livro, tá? E desse capítulo aí do Capra. Esse capítulo inteiro se resume nesse último parágrafo aqui, tá? Que ele vai estar colocando assim: esses padrões que a gente veio, tá? Esses padrões de valores que a gente tem desde lá da Revolução Científica, do Iluminismo e da Revolução Industrial, que são isso aqui, ó, de que a ciência é o único modo de responder os problemas do mundo, que o universo é um sistema mecânico, tá? Que a vida em sociedade ela é a partir da luta. Você só consegue alguma coisa se você lutar, se você for para o confronto, se você for para o embate. Se você não lutar, se você não for embate, você não consegue nada. Né? E que a crença num progresso material ilimitado. Né? A vida é matéria, a vida é só o que
que é material, e isso é ilimitado, a gente vai sempre avançar mais, e vamos conseguir, vamos sempre, né, para frente, né, e um ilimitado crescimento econômico e tecnológico, né, essas crenças que nasceram lá da Revolução Científica, do Iluminismo e da Revolução Industrial, essas crenças elas estão sendo questionadas agora. Né? É o momento que as pessoas estão parando, olhando para um lado e para o outro e dizendo assim, cara, não sei. Tá? Agora aqui só um parênteses. Como eu disse, esse livro foi escrito no século passado. Isso aqui era muito forte na viradinha do século XX para o XXI. Tá? Muito movimento hippie, muito movimento New Age, né? Aqueles movimentos contestadores e tal. A gente observa que hoje isso não existe com a mesma intensidade que existia naquela época. Né? Então o Capra estava achando, por exemplo, que essa mudança ia acontecer na viradinha do século XXI. Nós ainda estamos na viradinha do século XXI, né? Temos só aí 21 anos, é muito pouco tempo, né? Mas a gente pode ver que houve uma balançada. Mas, de novo, mesmo não indo para o lado das sociedades New Age, né, que era o que era muito forte lá no comecinho do século XXI, né, a gente observa que essas crenças elas estão sendo questionadas, tá? Elas estão sendo revistas, e a sociedade atualmente ela está pelo menos percebendo que não é que elas sejam ruins, mas elas não respondem tudo. Em algum momento tem uma falha, em algum momento tem algum problema, e foi aquilo que eu falei assim, eu agradeço por tudo que eu tenho, mas faltou alguma coisa, ou alguma coisa se perdeu no meio do caminho, né? Então, aquela vida que eu tinha lá na Idade Média, aquela vida lá mais ligada à natureza, mais ligada à espiritualidade, mais ligada, né, a um sentimento de pertencimento de uma comunidade, ela foi modificada, ela foi transformada. Eu tenho todas essas benesses que a tecnologia pode trazer, tenho todas essas benesses que a ciência pode trazer. Eu não estou jogando isso fora, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo, mas eu fiquei angustiado. Mas eu fiquei deprimido. Eu tenho alguma coisa que não tá direito. E é esse aí o ponto que o Capra vai começar a desenvolver na sequência do livro, tá? Na sequência do texto. Então, gente, por hoje era isso. Ó, deu 1 hora de vídeo, eu falei, eu vou falando, desculpa, gente. Eu tento fazer o vídeo mais curto, tá? Mas eu prefiro até, digamos assim, fazer um pouco mais alongado do que fazer vários vídeos curtinhos, porque eu acho que quebra a linha de raciocínio melhor e até um certo ponto, tá? A gente não acabou esse texto ainda, eu cortei ele pela metade. No próximo vídeo, então, a gente continua e aí a gente finaliza esse texto, tá ok? Dúvidas, perguntas, angústias, qualquer coisa, anotem aí, e aí a gente tira essas dúvidas quando a gente for fazer o nosso encontro síncrono, certo? Então, obrigado a todos aí, até o nosso próximo vídeo, até mais.